Então vamos abrir no Salmo de número 28. Salmo 28. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto, são apenas 9 versos, né? Salmo de número 28. Antes de ler, vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer mais uma vez, o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Queremos clamar, ó Pai, que Teu Santo Espírito venha nos instruir, nos dirigir, ó Pai, nos dar sabedoria e a orientação necessária para não só ouvir a Tua palavra, mas para que também nós possamos colocá-la em prática na nossa vida. Nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa. E oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 28, farei a leitura do texto, a palavra de Deus diz: A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Porque se Te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem os que as suas mãos fazem, Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. O Salmo de número 28, ele é um salmo de súplica e ação de graças a Deus. Súplica porque, inicialmente, dos versículos 1 até o versículo 5, Davi dirige a Deus a sua oração, e em diante, do versículo 6 até o fim do salmo, até o versículo de número 9, ele vai se voltar para Deus em louvor, em gratidão ao Senhor. Ele vai iniciar inclusive o texto dizendo: Bendito seja o Senhor. Esse salmo então, ele, se a gente for pensar na sua divisão geral, ele é dividido nessas duas partes. Primeiro essa oração, na qual Davi está se dirigindo a Deus, e depois essas ações de graças, esse louvor, esse engrandecimento do próprio Senhor. Ele tanto faz essa súplica de oração, tanto para que Deus se levantasse contra os ímpios, quanto também para que Ele salvasse Davi dos seus inimigos. E na segunda parte, ele faz algumas declarações a Deus, tanto pessoais quanto relacionadas ao povo. Esse clamor, esse pedido, essa ação de graça, também envolvia ali a confiança que o povo deveria ter diante do Senhor. Alguns sugerem que esse salmo, ele foi escrito por Davi no momento em que Absalão estava o perseguindo. Quando a gente faz a leitura aqui do texto do Salmo, isso não fica tão evidente, tão claro qual era exatamente a circunstância desse texto, mas a gente sabe que o Salmo, ele traz um tom de angústia, ele demonstra um clima assim, de angústia de Davi, o que ele estava passando, a forma como ele estava sofrendo por causa dos seus inimigos e por causa também do juízo do próprio Deus. Então, ele inicia esse texto, esse salmo, versículo 1 e versículo 2, com uma oração em busca do socorro da parte de Deus. Ele vai dizer: A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se Te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a Ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o Teu santuário. Esse é um dos salmos que talvez a gente teria muita dificuldade de orar dessa forma.
Imagine você orando desse jeito como Davi está orando aqui. Senhor, não seja surdo para comigo. Essa expressão que Davi utiliza é uma expressão na qual ele está demonstrando de fato a angústia que ele estava passando por causa das perseguições que ele tinha aqui. Veja que é uma expressão muito forte. Você chamar Deus de surdo, não seja surdo para comigo. É uma expressão que Davi estava, em outras palavras, dizendo: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, ouve o meu pedido, o meu clamor. A angústia que Davi estava passando, não sabemos ao certo qual era, mas o fato é que ela era terrível a tal ponto que Davi vai dizer que se Deus não o socorresse, que Deus não o salvasse, ele corria risco até mesmo de perder a sua própria vida. E é por isso que logo no início do texto, ele já se dirige a Deus em oração, porque ele vai reconhecer que Deus é a sua rocha. É o que ele diz logo nas primeiras expressões do texto: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Afirmar que Deus é a sua rocha é ter segurança, é ter firmeza, é saber que existe um lugar onde ele, Davi, poderia se apoiar. Então, Davi, diante das suas dificuldades, diante das tribulações que ele passava, ele entendia que Deus era a sua rocha. Por isso ele começa o texto confirmando o fato de que em Deus ele tinha segurança. A gente já aprendeu até aqui, em alguns salmos, e até em outras mensagens, falando sobre como nós devemos depositar o nosso coração em confiança em Deus. E como que as angústias, as perseguições, as aflições, elas não podem tirar de nós a paz, a tranquilidade e o sossego. Porque se nós estamos firmados em Deus, Deus é a nossa rocha. Então nós não seremos abalados. Essa já é uma lição preciosa que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Que somente em Deus nós podemos encontrar uma verdadeira segurança. Não nas pessoas, não no mundo, não nas circunstâncias. Não é porque o mundo vai de mal a pior, ou como nós sabemos, o mundo tem encaminhado aí para que o anticristo surja, que então nós vamos nos desesperar. Veja que muitas pessoas, e até comentei isso recentemente, né, na escola dominical, nós falamos um pouco sobre isso, as pessoas elas conjecturam tantas coisas sobre escatologia e ficam desesperadas por causa disso. Mas sendo que, na verdade, a escatologia ela serve para nos trazer esperança. Ela serve para nos trazer alegria, para nos trazer conforto. Quando Paulo escreve para a carta aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda do Senhor, falando sobre a ressurreição dos mortos, falando sobre recebermos o corpo glorificado, Paulo vai dizer o seguinte lá no final: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então as pessoas estão desesperadas. Os governos do mundo estão mostrando aí para que eles vieram. E as pessoas se desesperam com isso. A nossa confiança não está nisso. A nossa segurança não está nisso. Mas a nossa confiança está no Senhor. Mesmo que as coisas sejam desfavoráveis para o povo de Deus, quando nós permanecemos firmes no Senhor, quando nós fazemos dele a nossa rocha, nós temos confiança. Você já tentou sair de algum lugar e não conseguiu? Na lama ou algum lugar assim? Já atolou o carro na lama? Eu lembro uma vez a gente foi pescar, a Bianca ainda estava grávida, 7 meses, olha a ideia maravilhosa. A gente foi pescar num lugar, onde tinha um lago até bonito, e aí o tempo estava igual a gente está o tempo agora. O sol, não tinha nuvem nenhuma. E aí a gente foi lá pescar. Aí tinha uma descida, uma subida e o lago lá bem na baixada. E aí do nada começou a chover. E assim, uma chuva que não tinha muita coisa que fazer não. Primeiro que a gente chegou lá, o carro estava aberto, os 4 vidros do carro abertos. Já começa aí a história a ficar ruim, né? E aí a gente tentou sair daquele lugar, e nada, ficamos ali, atolados. Veja que quando a gente deposita a nossa confiança nas coisas do mundo, nas pessoas, na instabilidade das riquezas, como Paulo vai dizer e exortar Timóteo, para que ele exorte os ricos do presente século, é como se a gente
atolasse no meio do lamaçal. Quando a tempestade vem, quando a chuva vem, a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. Você quer saber o final da história? Depois eu conto. Mas veja, quando nós temos Deus como sendo aquele que é nossa rocha, quando nós estamos firmados nele, não importa o temporal que venha, nós vamos continuar firmes. A oração dirigida a Deus por Davi tinha como fundamento o reconhecimento de que Deus era a sua rocha, de que nele ele confiava. E ele então vai dizer: não seja surdo para comigo, Senhor, ouça a minha oração, ouça a minha súplica. E perceba que ele vai dizer que se Deus não ouvir, ou se Deus se calar com respeito a ele, ele seria semelhante aos que descem a cova. Veja que existe uma relação, em alguns salmos, entre a cova, a sepultura, a morte e o silêncio. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 94, versículo 17, vai dizer: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Ele está falando sobre morte. Salmo 115, 17 vai dizer: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Então, há uma relação nos Salmos entre o silêncio de Deus e essa ilustração, da cova, da morte. O que Davi está dizendo é que se Deus se calasse com respeito a ele, ele seria semelhante aos que descem a cova. É óbvio que Davi, no que nós entendemos aqui, não estava dizendo isso literalmente, embora ele passasse por perigos de morte, mas ele, de certa forma, está reconhecendo que Deus era o único que poderia o socorrer naquela circunstância. Veja que se Deus não ouvisse a sua oração, se Deus entrasse em silêncio, claro que Davi poderia correr até mesmo o risco de perder a sua vida. Então ele clama por socorro, ele grita por socorro. Não é um simples pedido, como se você fosse na padaria e quisesse um pão. Mas é um grito de socorro. Imagine alguém em uma situação desesperadora que, se não tiver ninguém ali para o socorrer, ele morre, ele perde a vida. É esse tipo de súplica, de clamor, que está nos dizendo aqui no versículo 2 e que intensifica ainda mais aquilo que Davi diz no versículo 1. Porque se no versículo 1 ele diz para que Deus não seja surdo com respeito ao seu pedido, e que se Deus se calar, ele seria semelhante aos que descem a cova, agora ele vai afirmar: Senhor, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Então não era um simples pedido, era um grito de socorro, como alguém que corre de fato perigo. Então ele inicialmente, nesses 2 versículos, vai fazer esse clamor, essa súplica a Deus, e depois ele vai orar com respeito ao juízo de Deus sobre os ímpios. Versículos 3 a 5, olha o que diz: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Veja que no Salmo de número 26, versículo 9, se você voltar lá no texto, Salmo 26, versículo 9, Davi vai dizer o seguinte: não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários. A gente viu qual o significado disso ali naquele salmo. Davi não queria ser colhido juntamente com os ímpios, ou seja, ele não queria receber a mesma condenação que os ímpios também iriam receber. E nesse salmo, de forma muito semelhante, ele vai dizer: não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade. É como se Davi agora estivesse fazendo de novo um clamor, assim como no Salmo de número 26, para que Deus trouxesse juízo para os ímpios, mas que ele não estivesse junto com eles no momento do derramar da ira, do derramar do juízo de Deus. E ele vai dizer que esses homens, eles são homens que são dissimulados. Lá no Salmo 26, versículo 4, ele faz a mesma afirmação. Que esses homens, eles eram dissimulados, eles eram falsos, eles eram hipócritas. E Davi não se associava com esses homens. Da mesma maneira, ele está reconhecendo aqui, nesse salmo, que esses homens, que esses ímpios,
praticavam iniquidade. No seu coração, falavam em paz ao seu próximo, mas tinha perversidade dentro do seu coração. Com a boca, promoviam a paz, mas no seu coração, eles maquinavam o mal. Esse é o mesmo ímpio que Davi vai dizer lá no Salmo de número 26, e que ele vai também orar com respeito a ele. E por isso, pelo fato desses homens serem dissimulados, pelo fato de que no seu coração havia perversidade, mas na sua boca eles falavam de paz ao seu próximo, o pedido de Davi é que Deus trouxesse então justiça, Deus fizesse juízo sobre a vida desses homens. Assim como um trabalhador que recebe o seu salário, o que Davi está dizendo é: Senhor, dá a paga para esses homens que vivem na impiedade, que vivem no pecado. E a Bíblia vai nos dizer que de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também ele colherá. E perceba que no texto, no Salmo, Davi, embora fale sobre o pagamento de Deus, ou a ira de Deus sendo derramada sobre esses homens, nós podemos entender algo sobre o juízo de Deus, que também faz parte do seu juízo, a sua misericórdia. Veja que uma das coisas que a Escritura vai nos dizer é que Deus, em Romanos vai afirmar isso, Deus permite o homem viver da forma que quer. Ele entregou o homem às suas próprias impurezas para desonrar o corpo entre si. E isso é manifestação de ira da parte de Deus. Mas Deus é longânimo. Deus é longânimo e espera que o homem chegue ao arrependimento. Se Deus derramasse ao pecador a sua ira de imediato, se Deus desse ao pecador o pagamento, o salário, a consequência daquilo que ele faz, nenhum de nós, estaríamos aqui ou teríamos salvação. Mas Deus é longânimo, Deus é justo, Deus é um juiz, mas Ele também demonstra misericórdia a nós. Perceba que o que Davi vai dizer no versículo 5 é: visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem os que a sua mão fazem, Ele os derrubará e não os reedificará. Ou seja, a ideia é que esses ímpios, por mais que eles estivessem vivendo no pecado, eles ainda assim podiam ver os feitos de Deus. Eles podiam contemplar aquilo que Deus estava fazendo. E por que isso? Para que eles se arrependessem. Para que eles então vissem as obras das mãos do Senhor e se arrependessem dos seus pecados e buscassem de fato o Senhor. A gente pode ver isso, por exemplo, na libertação do povo de Israel da terra do Egito. Lembre da história que Deus, Ele pede para que Faraó libertasse o povo, para que o povo pudesse o adorar no deserto. Faraó, ele promete paz, mas o seu coração endurece. Deus envia as pragas, Deus envia os seus feitos para o povo, mas Faraó rejeita os feitos de Deus e continuou vivendo na impiedade. Não se arrependeu, não buscou o Senhor. E Deus então, houve um momento que de fato trouxe a sua ira, trouxe o seu juízo sobre os homens. Perceba que nós, ao vermos os feitos de Deus, a resposta que nós devemos dar a isso é o arrependimento, a confissão, a mudança, a busca pelo Senhor. O que Davi vai dizer sobre esses ímpios é que eles não compreendem os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor estão visíveis, estão claros para que eles possam ver, mas eles rejeitam isso. Coração endurecido, estão cegos no pecado e eles se afastam deliberadamente do Senhor, até o momento em que Deus vai derramar de fato a sua ira. Como eu disse, Deus poderia, e se Ele fizesse isso, nenhum de nós estaremos aqui. Se Ele derramasse a sua ira imediatamente sobre o pecado do homem, nenhum de nós estaríamos. Mas a Escritura vai dizer que Deus é longânimo. Muitos julgam, e Pedro vai dizer isso, muitos julgam a volta do Senhor Jesus demorada. Onde está a sua vinda? Mas Deus espera que o homem chegue ao arrependimento. Se Cristo tivesse voltado lá para os primeiros discípulos, o que seria de nós? Primeiro que nem vivos estaríamos.
Mas se Cristo já tivesse voltado, Deus não teria demonstrado de tal forma como Ele demonstra até hoje a sua misericórdia. Deus é justo, Deus é juiz, Deus espera que o homem chegue ao arrependimento. Deus deixa claro ao homem quais são seus feitos, para que o homem o busque, para que o homem se arrependa, se converta ao Senhor. E muitos rejeitam, muitos ignoram. Haverá um momento em que Deus, de forma final e definitiva, vai trazer o julgamento sobre os ímpios. E então, a parte final do Salmo, versículos 6 a 9, como eu disse, é essa parte de ação de graças de Davi. Então, olha o que ele afirma: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Perceba qual é a primeira afirmação de Davi aqui. Porque inicialmente, quando a gente lê o Salmo, Davi vai dizer, não seja surdo para comigo. Inicialmente, quando a gente lê essas primeiras partes, parece que Deus não ouviu Davi, parece que Deus não respondeu à oração de Davi. Mas Davi vai dizer que Deus era bendito porque ele ouviu a voz das suas súplicas. Deus então ouviu o seu clamor. E veja que o coração, o cerne, o centro do salmo está onde? No versículo 7, que Davi vai dizer, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Essa é a parte central do texto, da ação de graças aqui de Davi. Porque primeiro ele começa orando ao Senhor, pedindo que Deus o ajudasse naquele momento ali, mas agora ele reconhece que Deus ouviu a sua oração, Deus era a sua força, o seu escudo, e nele Davi confiava. Veja que interessante, porque ele diz, o Senhor é, e aí traz duas afirmações sobre que Deus é, força e escudo, e depois ele diz, nele o meu coração confia. Deus me protege, Deus me livra contra os meus inimigos. As circunstâncias não podem me fazer perder a fé, porque eu confio no Senhor. Deus é o meu socorro, não há absolutamente ninguém pelo qual eu possa buscar. Não há outro que possa me socorrer. E por isso, então, eu confio no Senhor. Pelo fato de Deus ser o meu escudo, a minha confiança, o meu socorro, o meu coração está firme no Senhor e o meu coração exulta. Eu louvo a Deus continuamente por aquilo que Ele é. Irmãos, quando o nosso coração está firmado em Deus, independente das circunstâncias e das situações que ocorram em nossa vida, o nosso coração permanece sempre alegre. E lembra do que nós falamos sobre alegria? Alegria não é você estar sorridente o tempo todo, é você estar satisfeito em Deus. Porque a Bíblia vai dizer que nós podemos estar entristecidos, mas sempre alegres. Como é isso? Então veja que a alegria, ela não é o contrário daquilo que nós pensamos, né? Então, se eu estou chorando é porque eu não estou alegre. Não, você pode estar chorando, mas alegre. Em outras palavras, você está entristecido, como a Bíblia vai dizer, mas sempre alegre. Você chora, mas estando com o coração satisfeito em Deus. Certos de quem Ele é, de que Ele é o nosso escudo, de que Ele é a nossa confiança, de que Ele é o nosso socorro. Nós vamos ver muitos salmos assim, em que Davi estava em profunda angústia, em profunda tristeza, mas estava alegre, estava satisfeito em Deus. Encontrava satisfação real no Senhor. Por isso as circunstâncias não o abalavam. E ele vai encerrar o Salmo no versículo 8 e versículo 9, como eu disse, com essa ação de graças primeiramente pessoal e depois falando sobre o povo. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Novamente, veja que Davi, no versículo 7, ele diz, o Senhor é... E aí ele diz que é a sua força e o seu escudo. E depois ele vai afirmar com respeito ao povo. O Senhor é a força do seu povo. Então veja de novo que
aquilo que Davi reconhecia, o que ele fazia, a forma como ele se portava diante de Deus, tinha como fundamento quem Deus é, não a circunstância. E por isso a sua oração final é: Senhor, o Senhor é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio salvador do ungido. Portanto, salva, abençoa, apacenta e exalta o teu povo. Os pedidos finais de Davi aqui se resumem no cuidado pastoral de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo: Senhor, apacenta, tenha cuidado do teu povo. E essa é uma lição preciosa que nós podemos aprender aqui. Deus é aquele que cuida do seu povo. Como que Deus é apresentado aqui no Salmo? Quero apenas mencionar algumas características que nós podemos tirar aqui do Senhor, baseado nesse texto. Deus é a rocha, Deus é aquele que ouve as orações, Ele é justo, Ele é juiz, Ele é a nossa força, Ele é protetor, Ele é a nossa confiança, o nosso socorro, Ele é aquele a quem nós devemos louvor, Ele é o nosso refúgio, nosso salvador, então, por fim, Ele é o nosso pastor. O que nós podemos então tirar de lição para encerrarmos aqui nesse salmo? A principal lição que nós devemos tirar aqui desse texto é que deve haver no nosso coração louvor contínuo ao Senhor. Mesmo nas situações difíceis, nós devemos adorar, louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor. Sabe, irmãos, é nas situações difíceis que os ímpios podem ver as maravilhas de Deus. É nas situações difíceis lá no seu trabalho, as pessoas sabem de tudo que você está passando, mas você continua louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, e aí eles veem a sua vida, veem o seu exemplo e diz: como o fulano pode estar passando por tanta coisa, e ainda assim a gente não vê ele murmurando, não vê ele blasfemando? Como pode? Deve haver continuamente o louvor em nosso coração, seja nas situações boas, seja naquelas que são desfavoráveis a nós. Você pode dizer, quando tem Deus como seu refúgio, como o seu sustento, como a sua rocha, você pode dizer: nada em minha vida está dando certo, nada. É o trabalho, a família, o emprego, as finanças, nada pode estar dando certo. Mas se Deus está como sua rocha, ou se você tem Deus no seu coração como sua rocha, você pode louvar ao Senhor. Se faltar tudo, absolutamente tudo, nós ainda temos Deus, e isso nos basta. Lembra quando Paulo ora, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho na carne? Ele vai dizer que ele orou, clamou ao Senhor, pediu ao Senhor, Deus não tirou o espinho na carne, e diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós devemos louvar, e essa é a aplicação principal, central que nós temos aqui nesse texto. Nós devemos viver uma vida de ação de graças diante do Senhor, louvar a Deus pelo que Ele é, por mais que inimigos estejam contra nós, por mais que as situações sejam desfavoráveis, mas ainda assim, tendo Deus como nossa rocha, não nos falta nada. E quero encerrar lembrando do texto de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E nós possamos ter o Senhor como nossa rocha e nossa confiança, para que assim como Davi, nós possamos permanecer firmes na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por mais uma vez que o Senhor nos deu o privilégio de meditar na Tua Escritura. Queremos pedir, ó Deus, sabedoria, direção do Teu Espírito,
para que mesmo diante das lutas que enfrentamos, nós possamos, tendo o Senhor como a nossa rocha, permanecer firmes e inabaláveis. Mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Deus, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.